Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Nicole e hoje eu vou iniciar um assunto bem bacana com vocês, que é a inspeção de aves. O que a gente vai falar? Portaria 210 de 98, definições e parâmetros importantes e critérios das instalações e equipamentos. Esse nosso módulo da Portaria 210 vai ser dividido em três partes. Na parte 1, nós vamos aprender quais são as definições importantes que a Portaria 210 traz. Na parte 2, nós vamos ver as condições gerais das instalações e dos equipamentos. E na parte 3, as particularidades das instalações e equipamentos e alguns parâmetros importantes de serem controlados no processo. Então, vamos primeiro entender qual é a legislação que regulamenta toda a inspeção de aves. Nós temos duas principais legislações. O Decreto 9.013, de 2017, que aprovou o regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, e a Portaria do MAPA 210, de 98, que aprovou o regulamento técnico da inspeção tecnológica e higiênico-sanitária de carne de aves. É essa Portaria 210 que, a partir de agora, a gente vai esmiuçar para você não perder nenhuma questão de concurso a respeito desse tema. Então, vamos lá. Primeira coisa, definições. O anexo 1 da Portaria 210 traz algumas definições importantes para a aplicação do regulamento. Vamos ver quais são. Em primeiro lugar, o que são as aves, para a aplicação da 210. Aves, entenda-se como as aves domésticas de criação. Se vocês observarem esse slide, a gente tem a divisão por gêneros, de A a H. Então, os dois principais gêneros estão ali na letra A e na letra B, que são os animais, as aves mais utilizadas para fins comestíveis, para abate. Então, o gênero galos compreende os galetos, os frangos, as galinhas e os galos. O gênero Meleagrides, que compreende os perus e os perus maduros. E, na sequência, a gente tem ali outros gêneros, como o columba, que compreende os pombos, anas, os patos e patos maduros, ânser, gansos e gansos maduros, e assim sucessivamente, como você pode observar nessa imagem. Outra definição que a Portaria 210 traz para nós é o que seria carne de aves. Carne de aves é a parte muscular comestível das aves abatidas que foram declaradas aptas à alimentação humana por uma inspeção sanitária oficial antes e depois do abate. Nós temos uma aula específica de inspeção ante-mortem e uma aula específica de inspeção pós-mortem para você relembrar ou aprender como é que é feito e quais são as legislações que regulamentam a inspeção oficial. Seguindo nas definições, a Portaria 210 traz o conceito de carcaça. O que seria carcaça? Carcaça é o corpo inteiro de uma ave após insensibilização ou não, sangria, depenagem e evisceração, onde o papo, a traqueia, o esôfago, os intestinos, a cloaca, o baço, os órgãos reprodutores e os pulmões tenham sido removidos. Então, nenhum dessas partes, desses órgãos, podem fazer parte da carcaça, certo? Já rins, pés, pescoço e cabeça podem, porque podem ver que ali a definição descreve o seguinte: é facultativa a retirada de rins, pés, pescoço e cabeça. Ok? Entenderam a diferença? E aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre essa questão da insensibilização. Vejam ali que está grifado após insensibilização ou não. Por quê? Porque tanto a 210 quanto o RISPO-A permitem que as aves não sejam insensibilizadas antes da sangria para atendimento a preceitos religiosos. Então, se o país que vai comprar esse produto exige que a ave não seja sensibilizada, como, por exemplo, é o caso do abate halal e do abate kosher, as legislações brasileiras permitem a retirada da etapa de insensibilização. Ok? Vamos seguir. Cortes. O que seriam os cortes? Cortes é a parte ou a fração da carcaça com limites previamente especificados pelo DIPOA, que é o Departamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, podendo ser com ou sem osso, com ou sem pele, temperado ou não. Porém, os cortes não podem ter nenhum tipo de mutilação ou dilaceração. Caso tenha uma mutilação ou uma dilaceração que o
corte perca sua característica anatômica, ou seja, que ele não seja mais classificado como um corte especificado, a denominação vai ser de recortes. Então, recorte nada mais é do que uma parte ou uma fração de um corte. Outra definição, o que são miúdos? Miúdos são as vísceras comestíveis. Compreende o fígado sem a vesícula biliar, o coração sem o saco pericárdico e a moela sem o revestimento interno, que é aquela membrana interna que a moela tem, e sem conteúdo. Não pode ter nenhum tipo de conteúdo na moela. Vamos seguir. Aqui nós temos um exercício, uma questão, na verdade, que caiu num concurso público que trata de alguns conceitos que a gente acabou de ver. Eu vou ler para vocês. O item 1 da portaria número 210, de 10 de novembro de 1998, descreve a definição de aves domésticas de criação de acordo com o seu gênero ou espécie. Assim, assinale a opção abaixo. O que a questão fez? Ela trocou os gêneros para confundir o candidato no momento da escolha. Então, vamos lá. O gênero a letra A, desculpa, traz o gênero Meleagrides. Galinha d'Angola ou Guiné? Não. A gente sabe que galinha d'Angola ou Guiné não é gênero Meleagrides. O gênero Meleagrides são os perus e perus maduros. Então, estaria lá embaixo na letra E. O gênero Anas e Anser também está trocado. Anas seriam os patos e patos maduros e Anser os gansos e gansos maduros. Então, observem lá. A questão está invertida entre as letras A e E entre as letras C e D. Portanto, o correto, e é o mais fácil mesmo da gente saber, é o gênero galos, que é composto pelos galetos, frangos, galinhas e galos. Ok? Vamos seguir. Continuando nas definições. O que seria resfriamento para a portaria 210? Resfriamento é a manutenção de um produto a uma temperatura entre 0 e 4 graus, com tolerância de 1 grau medido na intimidade dos mesmos. Intimidade dos mesmos por quê? Porque o termômetro deve ser colocado na intimidade da musculatura para aferir essa temperatura. Pré-resfriamento. Pré-resfriamento é uma etapa que ocorre imediatamente após a etapa de evisceração e lavagem e que pode ser ou por sistema de imersão em água gelada ou água gelada e gelo, que é o sistema de pré-chiller e chiller, o mais comum de ser utilizado, ou ainda o pré-resfriamento pode ser feito por uma passagem das carcaças por um túnel de resfriamento. Congelamento. Congelamento enquadra a manutenção dos produtos a uma temperatura não maior que menos 12 graus, tolerando-se variação de até 2 graus Celsius, medidos também na intimidade dos mesmos. Vamos seguir. O que seria um produto temperado? Produto temperado é quando você tem a agregação de condimentos e ou especiarias e aí é submetido a uma refrigeração, como, por exemplo, um resfriamento ou um congelamento. Então, é, por exemplo, frango passarinho temperado. O produto é temperado e, em seguida, ele vai ser congelado ou vai ser resfriado. Vamos lá, desinfecção. Que conceitos a portaria 210 traz para nós a respeito da desinfecção? Desinfecção é uma operação realizada depois de uma limpeza completa e é destinada a destruir os micro-organismos patogênicos, bem como reduzir o número de micro-organismos a um nível que não permita a contaminação do produto alimentício, utilizando-se agentes químicos e ou físicos higienicamente satisfatórios. O objetivo da desinfecção, então, é destruir os patogênicos e reduzir o restante da população microbiana a um nível aceitável. Fique atento, porque o RISPOA trouxe um conceito semelhante, porém, você não pode confundir. O que o RISPOA diz? Vejam aqui. RISPOA diz que a desinfecção é um procedimento que consiste na eliminação de agentes infecciosos, ele não fala especificamente os patogênicos, por meio de tratamentos físicos e ou agentes químicos. Esse conceito faz parte do artigo 10 do RISPOA e é bom que você esteja atento que existem diferentes formas de descrever a desinfecção, tanto pela 210 quanto pelo RISPOA.
Seguindo, rotulagem. O que seria rotulagem de acordo com a definição da Portaria 210? Rotulagem é um processo de identificação do alimento através do rótulo. E rótulo? Rótulo é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, grafada em relevo ou litografada ou ainda colada sobre a embalagem do alimento. Vejam que a gente tem aqui um exemplo de um rótulo. Aqui também vale ressaltar com vocês que para o RISPO-A, rotulagem e rótulo são semelhantes. O artigo 438 traz isso, ok? Não confundam. Embalagem. O que é embalagem? É qualquer forma pelo qual o alimento tenha sido acondicionado, empacotado ou envasado. Embalagem primária. Embalagem primária é qualquer embalagem que identifica o produto primariamente, ou seja, é aquela embalagem que entra em contato com o produto. Vejam aqui, a gente tem uma bandejinha, uma coxinha da asa e em volta a embalagem primária é essa que entra em contato com o produto. Embalagem secundária, ou também chamado pela 210 de plano de marcação. É a identificação de continentes de produtos já totalmente identificados com o rótulo da embalagem primária, seja quais forem a natureza da impressão em embalagem. Aqui no exemplo, nós temos uma caixa de papelão como embalagem secundária, não necessariamente é uma caixa de papelão. Então, aqui temos o produto embalado primariamente e aqui a embalagem secundária. Seguindo, continente. Todo material que envolve ou acondiciona o alimento, total ou parcialmente, para comércio e distribuição como unidade isolada. Então, é feito um continente de produtos. Classificação. A classificação é um critério científico ou comercialmente adotado, de acordo com clientes ou acordos comerciais que são feitos, para estabelecer a classe do alimento como tal indicado no respectivo padrão de identidade e qualidade. Então, por exemplo, na saída do chiller, a carcaça já está pré-resfriada e ali ela vai sofrer uma classificação, se ela vai ser embalada inteira, desde que ela atenda todos os parâmetros esperados, ou se ela vai ser destinada para cortes, porque ela está com uma pele rasgada ou sem uma asa devido a algum corte da inspeção, etc. Lote de aves. O que é lote de aves pela Portaria 210? Lote de aves entende-se como um grupo de aves de mesma procedência e alojados em um mesmo local e ou galpão. Atenção, preste muita atenção. Esse é o conceito de lote da 210. A Instrução Normativa 20 de 2016 trouxe um outro conceito de lote. Não necessariamente um lote vai estar no mesmo galpão. Ele pode estar em vários galpões do mesmo núcleo, ok? Então, fiquem bem atentos a isso. Agora, vamos fazer um exercício para a gente revisar os conceitos que acabamos de ver. Segundo a portaria número 210, de 10 de novembro de 1998, sobre o item 1, definições, assinale a opção correta. Essa questão caiu em um concurso público. Alternativa A, rotulagem. É toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou ainda colada sobre a embalagem do alimento. Acabamos de ver que esse é o conceito de rótulo. A rotulagem pela 210 é o processo de identificação do alimento através do rótulo. Viu? Por isso que eu falo para vocês ficarem atentos. Vejam o enunciado, segundo a portaria 210. Esse é o conceito pela portaria 210, ok? Letra B, rótulo. Entende-se como a identificação do alimento através da rotulagem. Não, o conceito de rótulo está na alternativa A. Letra C, embalagem. Qualquer embalagem que protege o produto contra exposição externa. Vejam bem, embalagem pela 210 é qualquer forma pela qual o alimento tenha sido acondicionado, empacotado ou envasado. Alternativa D, embalagem secundária ou plano de marcação, entende-se pela identificação de continentes de produtos já totalmente identificados com o rótulo primariamente, sejam quais forem a natureza da impressão e da embalagem. Opa, isso aqui parece certo.
Vamos ver a próxima alternativa? Alternativa E. Qualquer forma pelo qual o alimento tenha sido acondicionado, empacotado ou envasado com uma etiqueta de identificação. Lembrem, embalagem primária é aquela embalagem que entra em contato com o produto, ou seja, qualquer embalagem que identifica o produto primariamente. Ou seja, a nossa resposta correta é mesmo a alternativa D. Perfeito? Então, eu gostaria de finalizar aqui a nossa aula de hoje. Nós trouxemos algumas definições do primeiro início lá da 210, do primeiro anexo, e essas definições podem a qualquer momento ser cobradas em alguma questão, e por isso é importante que você saiba. Aguardo você na próxima aula, onde a gente vai falar sobre as condições gerais das instalações e equipamentos previstos na portaria 210. Um abraço e até breve.